Não foi Davi que fez essa oração, foi Asaf. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Porque a oração, ela traz serenidade para a alma, né? Ela torna você leve como a borboleta e forte como o leão. É isso? Ela traz alívio para as emoções, traz paz interior. Só que, paradoxalmente, Asaf orou a Deus e se angustiou, se afligiu, se perturbou. Não é um paradoxo? Mas por quê que Asaf orou a Deus e se afligiu, se perturbou? Porque ele fez aqui orações de questionamentos, tentando buscar explicações de Deus, tentando compreender o trabalhar de Deus. E ele diz aqui, olha, o soberbo, ó Deus, é cheio de violência e não é punido. Os ricos opressores, ó Deus, oprimem e falam arrogantemente e não são afligidos. Eis que os ímpios, todavia, andam em segurança e acumulam riquezas materiais. Queridos, ele perguntava, por que, ó Deus, tu permites? Cadê a tua justiça punitiva? Tu és tão puro de olhos, como podes contemplar a opressão e permanecer em silêncio? Entendeu? Então, na realidade, Davi queria que Deus punisse aquelas pessoas. Mas você observa-se que, num determinado momento, ele chega até a desenvolver e a cultivar, a preservar sentimentos que não são bons. Sentimentos espúrios. Sentimentos adoecedores. Que é o sentimento de vitimização e o sentimento de comiseração. Você observa Asaf aqui se vitimando e se comiserando. Esse sentimento de vitimização é perigoso porque a pessoa não vê o seu pecado, não vê a sua culpa, sempre lança a culpa em alguém. Sempre procura isentar-se da culpa na tentativa de evadir-se das consequências do seu pecado. E o sentimento de comiseração é espécie de uma autopiedade. É você sentir piedade de si, pena de si mesmo. Isso que é humilhante. Isso diminui o ser humano. Isso impede o ser humano de ver as suas virtudes, de ver as suas capacidades, as suas potencialidades. Aí Asaf diz aqui, olha, veja aqui o que ele diz. Na verdade, ó Deus, eu sou afligido a cada manhã. Então não adianta, ó Deus, não adianta o quê? Não adianta eu purificar a minha consciência. Não adianta eu santificar o meu coração. Não adianta a minha consciência me absolver das acusações. Porque a cada manhã eu sou afligido. Versículo 14. A cada manhã eu sou afligido e castigado. Na realidade, não era Deus punindo Asaf. Era espécie de uma autopunição. Era um autocastigo. E ele lançava a culpa em Deus. E não via o seu pecado. Hein?
esse sentimento de autocomiseração e sentimento de auto-vitimização impedem você de ver o seu pecado. Mas Asaf, ele tomou uma atitude aqui sábia. Veja o que ele diz aqui, olha. Quando eu pensava em compreender, eu fiquei sobremodo perturbado. Existencialmente angustiado. Mas em compreender o quê? Em compreender o trabalhar de Deus. Entendeu? Ele não entendia, ele não compreendia que Deus não vê como vê o ser humano. Ele não vê as coisas nessa ótica humana, nessa perspectiva humana. Ele não trabalha dentro desse contexto que o homem trabalha. Esse contexto de lógica, de racionalidade, de linearidade. Não. Deus é atemporal. Não existe tempo cronológico para ele. Então o seu trabalhar é um enigma que se torna uma aporia. Foge aos limites de compreensão humana. Aí ele diz aqui, mas até que um dia eu entrei no santuário de Deus. Essa é a atitude sábia que ele tomou. Eu creio que essa atitude foi precedida por uma reflexão, por um pensar racional, porque toda decisão sábia é precedida por reflexão, por pensamentos racionais. Ele fala assim, até que um dia eu entrei no santuário de Deus e eu pude compreender uma coisa, que a Deus não se deve questionar. A Deus não se deve questionar, a Deus não se deve buscar certas explicações, porque Ele está numa dimensão infinitamente além do que essa dimensão natural. Então você observa que nem toda oração é abençoada por Deus. Oração abençoada é aquela em que você exterioriza o sentimento de gratidão, de dependência a Deus. Entendeu? É que você prostra diante de Deus. Mas essa oração aqui que Asaf fez, essa é perigosa. Essa é perigosa. Que essa oração aqui tem consequências graves. Entendeu? Esse tipo de oração, entendeu? Esse tipo pode trazer complicações. Que Deus, em sua graça, te ilumine.